Tenha muito cuidado com a religiosidade. Tenha muito cuidado em conhecer a Bíblia, em conhecer as Escrituras, em conhecer a lei de Deus, mas não praticá-la. A nossa oração da noite de hoje, Deus tem uma mensagem muito importante, principalmente para aquelas pessoas que colocam uma capa de religiosidade, de santidade, mas que na verdade não estão praticando ela. Hoje nós vivemos em tempos onde a aparência ela fala mais alto do que a essência. E as redes sociais estão aí para provar isso. As pessoas estão aparentando aquilo que elas não são, ou elas estão mostrando aquilo que elas não fazem. Mas eu quero que você entenda que isso não é um episódio novo, isso não é um fato restrito aos nossos tempos. Na verdade, já acontecia lá na época de Jesus. E para que você entenda melhor o que eu estou falando, quero convidar a ler comigo a carta de Romanos, capítulo 2, nós vamos ler ali a partir do versículo 17, onde Paulo diz o seguinte: Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei, está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina os outros, por que não ensina a si mesmo? Diz aos outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam em nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedecer à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedecer à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E se os circuncidados obedecem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus, eles condenarão vocês. Judeu que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece à lei. Pois ser judeus exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. A circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Querido, olha só que palavra dura de Paulo aqui, principalmente direcionada aos judeus, mas muito importante e muito pertinente para nós ainda nos dias atuais. Para que você entenda melhor essa mensagem, aquilo que Paulo estava tentando te naquela época, os judeus viviam debaixo da lei, ou seja, eles viviam naquilo que o Pentateuco orientava, na lei dos patriarcas e dos profetas. Então, eles viviam debaixo dessa lei de Deus. E uma das formas de você se tornar judeu, ou era pela linhagem, então você era filho de um judeu, e ali você era circunciso, né, ao 8º dia. Então, o homem passava por essa circuncisão, ou então, outra forma de você ser judeu era através de comprar um dote, como se você comprasse o título, né, para ser um judeu. E automaticamente você também iria passar, né, por um processo de circuncisão. Mas o fato é que o apóstolo Paulo ele está confrontando aqui esses judeus que eles eram altivos em relação a manter a sua posição, seu título, né, de cidadão judeu, de alguém que realmente conhece a lei, mas que na verdade se comportavam como hipócritas. Eles exigiam das pessoas, exigiam dos outros um comportamento de acordo com a lei, mas que eles mesmos não praticavam. Então não bastava conhecer a lei, não bastava ser circunciso para dizer que pertenciam ao povo de Deus, ao povo escolhido por Deus. E aí Paulo confronta falando que, olha, existem aí gentios, que são aqueles que vocês falam que não serão salvos, não fazem parte do reino de Deus,
mas que na verdade eles fazem boas obras, eles cumprem de fato aquilo que deve ser seguido, ao invés de vocês. Então o incircuncidado, que não carrega a lei de berço, ele agrada a Deus muito mais do que você, que diz que cumpre a lei e é circuncidado. Percebe o contraponto que Paulo está fazendo? E aí como que você faz para aplicar essa palavra nos nossos dias atuais? Se você trocar a palavra judeu por religioso, qualquer pessoa que seja religiosa, ou seja, pessoas que se apresentam com essa capa de santidade, de que conhecem a palavra de Deus e de que seguem a palavra de Deus, mas isso é só da boca para fora, porque nos bastidores, na verdade, não seguem, são aquelas pessoas, né? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Então, infelizmente, existem muitas pessoas assim, que se apresentam de uma forma, que exigem também um comportamento de determinada forma, né, de outras pessoas, mas elas mesmas não praticam. Elas mesmas não conseguem seguir aquilo que aprenderam. O apóstolo Paulo diz o quê? Tenham muito cuidado. A verdadeira circuncisão, ele vai dizer para os judeus, a verdadeira circuncisão é a do coração. Quando você corta coisas da sua vida que desagradam a Deus, e aí você é separado para o Senhor. Então, para os dias atuais, a verdadeira conversão não é aquele que apenas fala que é convertido, ou que conhece a Escritura, ou que até mesmo fez um curso bíblico ou um curso de teologia. Não, o verdadeiro circunciso hoje, o verdadeiro convertido nos dias atuais, é aquele que segue a palavra de Deus e a pratica. Sabemos que não somos perfeitos, não é aquele que é perfeito, mas é aquele que quando cai, reconhece o seu erro, se arrepende e retoma o seu. Então esses são os verdadeiros convertidos nos dias atuais. Portanto, meu irmão, na nossa oração da noite de hoje, entenda que muito mais importante do que aparentar, do que ser, é buscar e exalar a essência de quero convidá-lo a orar comigo nesse momento. Se essa palavra falou ao seu coração, se você entende que é importante buscar de fato a presença de Deus para que você se mova genuinamente nele, eu quero orar e abençoar a sua vida. Meu Deus e meu Pai, eu quero colocar nesse momento a vida do meu irmão diante do Senhor, pedindo que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha tocar no seu coração, na sua vida, que o Senhor venha derramar do teu Espírito sobre a vida dele, que ele venha ser tocado, impactado pelo Senhor, Pai, e que a verdadeira circuncisão seja feita no seu coração, que a verdadeira conversão venha de dentro, Pai, do seu interior, do seu íntimo, que ele entenda que muito mais importante do que se mostrar cristão é exalar a essência de Cristo na sua vida. Então que ele possa ser um instrumento vivo nas tuas mãos, Pai, de proclamação das verdades do teu evangelho. Que ele não seja apenas um conhecedor da sua palavra, mas que ele seja um praticante, Pai, alguém que realmente cumpre aquilo que o Senhor ensinou. E que dessa forma o Senhor possa usá-lo, Pai, que o Senhor possa fazer com que ele seja um farol na vida de muitas pessoas, com que ele ilumine muitos caminhos e que a estrutura certa, edificada no prumo certo, venha expor aquilo que está sendo construído de forma errada, para que também haja conserto. Então eu te peço que em nome de Jesus te abençoe a vida do meu irmão no dia de hoje, que ele venha prosperar e avançar para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Se você recebe essa mensagem, se você crê nela, se fez sentido para você, eu acho que aqui já vale aí o seu like nesse vídeo. E lembrando que se você perdeu a mensagem de ontem, a última, vou deixar ela disponível aqui para você, ou você pode também encontrar aí no nosso feed. E já aproveitando para convidá-lo para estar conosco aqui amanhã, buscando, orando, meditando na palavra do Senhor. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.